Hoje vamos trabalhar um dos temas centrais, não somente das Escrituras, mas de toda a história da humanidade, da história de Deus com a sua criação. Vamos falar sobre a cruz de Cristo, crucificados com Cristo. Mas vamos falar da cruz numa relação direta para com o mundo. Queremos falar sobre o mundo e falar também sobre a cruz, de modo que entendamos um pouco mais essa manhã o que é a cruz de Cristo, qual é o significado da cruz de Cristo, como essa cruz se aplica a cada um de nós, de que maneira nós nos apropriamos da cruz de Cristo para sermos salvos, de que maneira essa cruz nos liberta, quais são os aspectos fundamentais da nossa existência e da nossa experiência que precisam ser tratados pela cruz de Cristo. Mas antes vamos ler aqui 2 versículos. O primeiro se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Em seguida vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 16. Temos aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, umas palavras muito fortes. Queria que os irmãos ouvissem essa ministração e a leitura desse texto de uma maneira diferente. Isso porque, como nós estamos aqui todos os domingos, sempre pregando, muitas vezes temas repetidos, vistos por perspectivas diferentes, e nós vamos nos habituando a ouvir sem perceber. Já pensaram nisso? Às vezes você está ali com muita reverência, com muito amor, mas a sua mente, por alguma razão, ela não fica atenta ao que está sendo efetivamente falado. Então, veja a gravidade do que Tiago nos traz aqui na sua epístola, capítulo 4. Ele diz assim, olha: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ora, se essas palavras estiverem certas, se você acredita que essas palavras elas expressam a mente de Deus, logo você tem que parar um pouco e falar: puxa, esse texto é muito grave. Por quê? Ora, porque primeiro ele afirma dizendo que a amizade do mundo, ou se você cultiva no coração uma boa relação com o mundo, logo essa amizade ela é contrária a Deus. E não somente contrária, ela é inimiga de Deus. Ou seja, não temos como harmonizar a amizade do mundo e a amizade de Deus. São, em termos, duas coisas que nós não podemos reunir. Ou nós nos fazemos amigos de Deus e nos tornamos inimigos do mundo, ou nos tornamos inimigos do mundo e assim somos inimigos de Deus. Nem precisaria perguntar quantos aqui desejam ser amigos de Deus, não é uma tolice. É óbvio que todos dirão que quer ser amigos de Deus e outros dirão: não, eu sou amigo de Deus. Ora, mas a partir desse texto, devemos ser levados à reflexão, sim ou não? Porque é um texto que traz uma denúncia muito grande. Aquele que é amigo do mundo, certamente é inimigo de Deus. Veja 1 João capítulo 2, versículo 16. Diz assim o texto: porque tudo que há no mundo, desculpe, meu amado, eu acho que vai ser o versículo 15. Isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Eu quero essa segunda parte. Se alguém amar o mundo, o que acontece?
o amor do Pai não está nele. Porque é muito fácil nós falarmos que somos amigos de Deus e também falarmos que o amor do Pai está em nós. Até porque, como somos cristãos, do ponto de vista do cristianismo, logo não poderíamos dizer diferentes, né? Deveríamos dizer, não, nós somos sim amigos de Deus, somos inimigos do mundo, né? Certamente o amor do Pai está em nós, mas o texto é grave e ele nos chama a atenção, de modo que se porventura amarmos nós o mundo, o amor do Pai não estará em nós. O Pai e o mundo, Deus e o mundo são colocados como duas coisas inconciliáveis. Não se pode conciliar Deus e o mundo, né? Porque são coisas completamente antagônicas. Bem, os irmãos sabem disso muito bem, já ouviram isso muitas vezes. Agora, para aqueles que desejam efetivamente levar a sério tais palavras, cabe aqui a reflexão desta manhã. Porque algo me preocupa, algo deve te preocupar. Imagine só você agora ir para casa pensando, puxa, então o mundo é uma coisa negativamente muito grave. Logo eu preciso de saber o que é o mundo. Precisamos ter um conceito claro acerca do mundo. Temos que saber com exatidão o que é esse tal de mundo, que a Bíblia declara que nós não podemos amar e nem desenvolver amizade com esse inimigo de Deus e esse nosso inimigo. Então, em primeiro lugar, entenda que o mundo a que aqui está se referindo não é um mundo criado por Deus. Afinal, em João 3,16 é dito que Deus amou o mundo de tal maneira, tamanho foi esse amor de Deus pelo mundo criado por Ele, que Ele simplesmente não poderia perder esse mundo, e então Ele envia o seu Filho como meio de redimir o mundo. Deus amou o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, não estamos a nos referir ao mundo criado por Deus, porque se Deus amou este mundo criado, nós também devemos amá-lo. Agora, que mundo é esse que a Bíblia diz que nós não podemos amar? Se não é um mundo criado, essa palavra, ela se remete a que conceito? Que mundo é esse que nós devemos ser inimigos dele, que nós devemos aborrecê-lo, que nós devemos fugir dele? E daí então, eu pensando nessa mensagem nessa semana, eu fiz questão de escrever um conceito de mundo para que nem eu me esquecesse de algum detalhe, porque quando a gente fala espontaneamente, às vezes nos escapa alguma coisa, e nem vocês esquecerem, e para que ficasse bastante didático, bastante claro, para nós sairmos daqui essa manhã hoje claros sobre o mundo ao qual devemos nós aborrecer. E até para você poder aferir, será que eu não estou de alguma maneira amando este mundo? Eu vou pedir para o irmão Rogério Catolé, eu coloquei aqui, eu quero ler com os irmãos, passo a passo, ponto a ponto, é pequenininho, eu prefiro deixar registrado, que assim nós vamos ter maior clareza sobre o mundo. E diz assim o nosso conceito: o mundo é um conceito orgânico. Quando eu digo que é um conceito orgânico, eu resisti muito a essa palavra conceito, sabe? Porque conceito sempre dá a ideia de uma proposição, né? De uma relação em palavras entre duas coisas. E aí ficamos apenas com o sentido. Mas eu preferi colocar conceito orgânico para dizer que o mundo é uma experiência. Nós vamos conceituá-lo, mas lembre-se que este mundo ele não existe no mundo físico. Ele só pode existir na minha mente. É um mundo que só vai existir no meu coração. Logo,
o mundo é um conceito orgânico que representa um tipo específico de existência, fundamentado em duas lógicas complementares. Calma, respira e pensa comigo. O mundo é um conceito orgânico. O mundo é um acontecimento psíquico. Está na sua mente, na sua alma, intimamente relacionado com as suas vontades, com as suas emoções, com aquilo que você tem de certo, de correto, de bom, de belo, de desejoso, de maravilhoso, tudo aquilo que faz você acordar de manhã e querer existir. É um conceito orgânico que representa um tipo específico de existência. O mundo fala de um tipo de existência essa fundamentada em duas lógicas. O mundo tem duas lógicas. Se você entender essas duas lógicas do mundo, você não terá dúvida do que seja o mundo. Vamos à primeira lógica. Primeiro, o mundo fala de uma vida de pseudo-liberdade. O mundo é um sentimento, é um desejo, é uma ideia equivocada de que o homem é livre. Você fala, mas o homem não é livre? Bem, aqui não entra conceito de livre-arbítrio, tá? Aqui é a ideia, mais ou menos para vocês entenderem, de uma criança que vai crescendo e aos poucos ela vai alcançando ali a sua puberdade, e quando vai ficando aquele galinzézinho, vai criando a crista, ela começa agora a olhar para os pais, para os mais velhos, com um certo desdém. A criança agora mais crescida, lá por volta dos seus 12, 13, 14, 15 anos, ela acha que agora ela é gente. Entenda o sentido, tá? Não estou dizendo que não é gente, ser humano, mas ela pensa que agora ela tem a sua própria liberdade e que ela pode fazer da sua vida o que ela bem quer, e não sabe que mesmo com 90 anos você não pode viver como você pensa que deve viver. A vida deve ser vivida com responsabilidade, sobretudo quando o assunto é o Criador, porque Deus nos criou, e ao nos criar, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe aquilo que nos faz mal. Quando Ele nos adverte com suas palavras, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está querendo que você simplesmente tenha uma vida de acordo com aquilo que Ele propôs que nós tivéssemos. Mas o mundo tem uma lógica, o mundo produz na mente da pessoa a lógica de uma vida de pseudo-liberdade. Por que pseudo-liberdade? Porque é uma liberdade falsa. Uma liberdade falsa. Kant dizia que a verdadeira liberdade não é aquela que te proporciona fazer tudo o que você quer, mas é aquela que você usa para fazer exatamente o que você não quer. Ora, porque se você usa a sua liberdade para fazer tudo o que você quer, isso não é liberdade, você é escravo dos seus desejos. Eu vou fazer tudo o que eu quero porque eu sou livre. Não. Você vai fazer tudo o que você quer porque você não tem a liberdade de dizer não àquilo que você gostaria de fazer. Logo ele vai dizer que a verdadeira liberdade, ela se manifesta autenticamente quando você, tendo o desejo de fazer algo, você é livre, e tão livre que você pode dizer, na minha liberdade, eu digo não àquilo que eu gostaria de fazer. Logo, a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que nós queremos. É um conceito, portanto, de mundo, é um conceito equivocado. Por isso, é uma vida de pseudo-liberdade, caracterizada pela busca desenfreada por desejos, prazeres
e ações pecaminosas. Bem, cuidado, porque esse conceito não é contrário a prazeres. Cuidado, porque o cristianismo, por muitos e muitos anos, se não até hoje, carimbou no prazer um selo de proibido. Não. Imagine que quando Deus criou o homem, Ele o colocou num jardim. Como é que chamava o jardim? Jardim dos prazeres. Jardim do prazer. Jardim do Éden. Jardim das delícias. Então o prazer é divino. Até porque, falando da salvação, é dito, né, que você, por ter sido um servo fiel, Ele disse: entra para o gozo do teu Senhor, entra para o prazer do teu Senhor. Logo, Deus é prazeroso, e Deus é pelo prazer. O problema é quando o mundo nos proporciona prazeres, que são prazeres temporais, e que vão pouco a pouco minando a saúde espiritual, a saúde física, a saúde mental, a saúde familiar, a saúde nos relacionamentos. Ou seja, são prazeres destrutivos. Logo, quando falamos de mundo, a primeira lógica do mundo, ela fala de uma pseudo-liberdade caracterizada pela busca desenfreada por desejos, prazeres e ações pecaminosas. Ou seja, queremos agir no mundo, mesmo muitas vezes justificando por meio de leis humanas que aquilo que nós fazemos é certo. Queremos proceder com uma falsa justiça para poder fundamentar e justificar esta ou aquela ação. Só que se esta ação ela vai de encontro ao outro, vai de encontro à boa convivência, vai de encontro, então essa ação, ela é uma ação pecaminosa. É uma vida de pseudo-liberdade, caracterizada pela busca desenfreada por desejos, prazeres e ações pecaminosas, sem limites ou restrições, onde a ausência de Deus é preenchida por uma liberdade ilusória. Então, o mundo propõe, esse mundo de que estamos falando, ele propõe uma lógica para você. Ele diz: ora, você tem os seus desejos, não tem? Vocês têm desejos? Eu imagino que vocês tenham desejos. Agora, quantos desses desejos vocês, ou todos nós, podemos efetivar de fato e de verdade? Já imaginou se você for dar vazão para todos os seus desejos? Mas na maioria das vezes é assim que nós fazemos. Em nome de uma falsa liberdade, de uma liberdade ilusória, nós apregoamos essa lógica da liberdade. Deveria ser lógica da pseudo-liberdade. Como diz, sem Deus tudo é permitido. É quando você não leva em conta que existe um paradigma na criação que define, ou que deve definir, o bom viver. Deus é essa referência. Por que querem tirar Deus de cena? Porque se você tira Deus de cena, tudo agora é permitido. Não existe mais um princípio, não existe mais um paradigma, não existe mais uma referência. Cada um faz o que quer, como quer, do tanto que quer, e o mundo então, agora o mundo de pessoas, vai se tornando este mundo que todos nós estamos vendo a cada dia. Então, a primeira lógica do mundo é uma vida desregrada, é uma vida sem Deus, uma vida onde você é senhor de si mesmo. Mas cuidado, vamos levar isso para a prática, né? Daqui a pouco eu vou ilustrar essa lógica, mas entenda que você precisa pensar o mundo em relação aos seus desejos, às suas vontades, às suas ações, etc. Bora para a segunda lógica do mundo. A segunda lógica, ela nasce como uma tentativa
de corrigir a primeira lógica. Porque se a primeira lógica fala que o homem agora pode viver e deve viver a sua plena liberdade em todos os seus desejos, todos os seus prazeres e todas as suas vontades, e aí você fala assim, poxa, então o mundo vai virar o quê? Vai virar um caos. Aí surge a segunda lógica, diz, não, mas nós vamos agora balancear tudo isso com uma vida organizada. Nós vamos criar uma organização para a existência humana, uma vida organizada e autossuficiente, uma vida em que nós vamos propor uma ordem e vamos propor que nós, homens, produzamos para nós tudo aquilo de que precisamos para sermos uma boa humanidade. Fala de uma vida organizada e autossuficiente, onde o ser humano busca garantir a sua própria preservação e plenitude. Ou seja, se nós ficarmos só com a primeira lógica, o mundo logo será destruído, porque eu tenho um desejo de matar o Marcinho. Aí eu vou lá e mato o Marcinho. E assim essa lógica dos prazeres, dos desejos egoístas, acabaria logo com a humanidade. Aí a segunda lógica fala, não, mas nós vamos promover, vamos garantir a preservação e a plenitude do ser humano por meio da criação de estruturas políticas. Preste atenção nisso aqui, você. Por meio de estruturas o quê? Políticas. Ou seja, vamos organizar politicamente as nossas cidades, ou que sejam os nossos impérios, ou que sejam os nossos estados, ou numa linguagem bem atual, vamos organizar politicamente a nossa nação. E a política vai garantir que este homem não se dissolva, não se corrompa, não pereça, porque é uma estrutura política que garante a justiça, que garante a liberdade, que garante... Alexandre, mas essa estrutura política que o homem cria para si mesmo, buscando a preservação e plenitude de si mesmo, é qualquer estrutura política? Bem, se você entender, daqui a pouco eu chego lá, que Jesus vem a este mundo para quebrar a lógica do mundo, para destruir a lógica do mundo, e quando ele vem assim fazer, o que ele diz? Quando perguntaram, então tu és o rei de Israel, não está falando de estrutura política? Sim ou não? E eu pergunto, mas Jesus é ou não é mesmo o rei de Israel? De Israel. Vou dar a chance para vocês. Ele é ou não é o rei de Israel? Vocês já leram isso na Bíblia? Rei de Israel? Bem, quando aparece a ideia de rei de Israel na Bíblia, e Jesus é questionado se ele é ou não o rei de Israel, Israel é de onde? Da terra ou do céu? Qual é a resposta de Jesus? O meu reino não é deste mundo. Quem colocou na cruz o INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não foi Jesus. Perfeito? O reino dele não é deste mundo. Ele ainda diz, se fosse deste mundo, eu mandaria os meus súditos me protegerem. Logo, o reino dele tem uma estrutura cuja lógica de organização de reino é diferente das estruturas políticas que na terra os homens propõem como uma lógica da preservação e da plenitude humana. Veja, a segunda lógica do mundo fala de uma vida organizada e autossuficiente, onde o ser humano busca garantir a sua própria preservação e plenitude por meio da criação de estruturas políticas, segurança, ordenamentos jurídicos, economia, pensamento filosófico, religião,
Tudo isso são invenções humanas. O homem precisa inventar todas essas coisas, porque este homem é um homem sem Deus. Nós vamos verificar que o mundo, ele nasce exatamente da ideia de um homem sem Deus. Logo, concluindo, nós temos pensamento filosófico e religião que lhe permitem prover tudo de que precisa, e esta é a lógica da provisão e da ordem. Sem Deus, o homem precisa de ser provedor de si mesmo. Alexandre, de onde você tirou tal conceito? É complexo esse conceito, vocês não acham? Até explicando, às vezes, tem gente que não pegar o sentido, mas não tem como você perder o sentido de mundo, porque o sentido de mundo é um conceito que é produzido pela própria Escritura. Você tem que olhar para o homem criado por Deus e ver em que momento da história desse homem criado vai nascer ou vai surgir o tal do mundo ao qual ele tem que aborrecer. Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea, homem e mulher, estão lá no Éden, tranquilos. Eles amavam a Deus, eles estavam em comunhão com Deus, estavam em comunhão consigo mesmos, estavam em comunhão com a criação, tudo corria muito bem, até que um dia eles decaíram. Eles decidiram que viver por si mesmos e para si mesmos. Eles quebraram o princípio de que nenhuma criatura pode existir ou subsistir sem Deus. O grande engano entrou na mente do homem, eles pecaram, e aí pela linguagem metafórica da Escritura, eles são expulsos do jardim. E aí quando você vê a queda do homem, a expulsão do homem do jardim, o que você imagina? O que lhe vem à mente? Vemos um casal, agora que se torna errante. É um casal sem perspectiva. A Escritura diz que eles nada fizeram, até porque depois de expulsos, não conta com detalhes o que acontece. Mas eles saem, agora sem Deus, mas também sem ação. Adão era um homem no mundo e sem mundo. O mundo ao qual devemos aborrecer não havia ainda nascido à luz das Escrituras. Esse mundo ao qual devemos aborrecer, ele vai nascer em Caim. Caim foi aquele, vocês sabem que depois de oferecer uma oferta inadequada para Deus, segundo o propósito de Deus, ele matou seu irmão. Deus o chamou, Deus lhe deu chance, Deus o chamou ao arrependimento, mas no final é dito no capítulo 4, versículo 16 de Gênesis, que Caim, depois de ter sido reprovado por Deus, está dito que Caim, ele se afastou da presença do Senhor, e ele foi habitar numa terra distante, numa terra chamada Nod, ao oriente do Éden. E aqui começa a ideia. Talvez você diga, Alexandre, mas Adão também saiu da presença do Senhor. De certa maneira, ele terá saído. Só que aqui nós temos uma mente perspicaz. Quando Caim sai da presença do Senhor, entenda que para o Senhor ninguém sai da sua presença, mas na perspectiva do homem, o homem sai da presença de Deus e se afasta de Deus no seu coração e na sua consciência. Irmãos, presta atenção nisso. Isso aqui pode custar a sua alma. Sai Caim da presença do Senhor, é o sentido de que ele conscientemente sabe que agora ele assume para si a sua própria existência e que logo ele precisa de providências. É alguém que diz, bem, se eu me afasto de Deus, se eu não tenho Deus mais por meu amparo, se eu não tenho mais Deus pela minha referência, se eu não tenho Deus mais para a minha segurança, se eu não tenho mais Deus como minha provisão, quem é que vai me prover o alimento? Quem vai me prover a minha segurança? Quem vai garantir a minha vida? Quem vai garantir?
Então Caim sai pensando: eu preciso construir algo que me garanta a minha sobrevivência, que garanta a minha proteção, que garanta a minha felicidade. Ou seja, é o homem que vai promover para si tudo aquilo de que ele precisa. Eu me recordo que eu era criança, né? Eu me mudei do Gama para Ceilândia. Eu tinha 10 anos de idade. Logo no Gama eu só podia ter 10, 9, 8. Então eu tinha por volta de 8 anos, 9 anos no máximo. 8 para 9 anos. E eu fiz uma coisa lá que eu não sei exatamente o que eu tinha feito, não me lembro. Eu só sabia que eu não me livraria de uma boa surra, porque a minha mãezinha batia na gente por motivo e também sem motivo, né? Como eu sabia que havia um motivo, eu tinha certeza que eu não iria escapar. Minha mãe tinha um salão de beleza, né? Salão, uma barbearia. Eu estudava na barbearia e ela falava para mim assim: olha, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. E agora, e pensa na cabeça de uma criança, né? Essas horas não chegavam nunca. Era meio-dia. Chegar em casa por volta de 8 horas da noite. Então, entre meio-dia e 20 horas, tinha um longo espaço para eu pensar o que eu iria fazer. E está lá eu pensando, e aí eu tive uma extraordinária ideia. Fui em casa, peguei um arroz que tinha lá, um feijão, misturei, esquentei, comi tudo. Falei: agora eu estou pronto para sair de casa. Se a minha mãe pensa que chegar em casa ela vai, não vai, porque quando ela chegar, eu já terei a minha vida. Verdade? Alguém já fez isso? Algo parecido? Aê, 2 pessoas, 3 tiveram coragem de falar. Todo mundo aqui já fez isso. Ah, para. Se não fez, pensou em fazer. Saí de casa. Enquanto estava dia, estava uma beleza. Fui lá para o setor central do Gama, tinha uma rodoviária. Lá eu olhava carro, ganhava um negocinho e tal. Meus queridos, mas quando deu às 18 horas, 18h30, quando o sol vai se pondo, as luzes começam a acender, as pessoas começam a pegar o ônibus para ir embora de casa, a rodoviária vai se esvaziando, os supermercados vão fechando, e eu fui vendo, e agora, né? Eu não tinha casa, eu não tinha cama, eu não tinha comida, eu não tinha banho, eu não tinha nada, mas eu estava resistente. Eu vou lutar, e eu vou vencer. 8 anos de idade. Fiquei por ali, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, aquele frio. Eu pensei, aí eu fui andando, para onde? Para lugar nenhum. Eu não tinha para onde ir, para lugar algum. Qualquer caminho que eu ia. E eu fui indo, cheguei num parque de diversão, esse parque de praça, né? Aí eu saltei o alambrado, aí tinha uns túneis assim grandes de concreto. Entrei dentro dele e falei: bem, eu vou dormir aqui porque eu estou protegido. Então, veja só a mentalidade do ser humano. Eu estava em busca de quê? De proteção. Contra os bandidos, contra alguma coisa ruim. Já que eu estou guardado, ninguém vai saber que eu estou aqui dentro. Não passou 5 minutos, nem tudo isso. Alguém bateu na minha cabeça assim, ó. Eu olhei, era o guarda do parque. Sai daí. Eu saí, ele falou: o que você está fazendo aí? Eu expliquei para ele. Então fala o seguinte: dorme aqui, eu tenho um lugar aqui, quando for amanhã eu te levo na sua casa de volta. Enfim, passei a noite lá, o rádio a noite inteira tocando, e o homem andando, fumando, a noite toda passando, aquela coisa toda esquisita. De manhã cedo ele me levou em casa, falou: fique tranquilo que a sua mãe não vai te bater. Foi lá, falou com minha mãe, tudo deu certo. Minha mãe não me bateu nesse dia. Bem, mas o que essa história quer dizer? Que quando o homem decide, o ser humano decide viver a sua própria vida, ele precisa de quê? De provimentos.
Caim então falou: eu preciso me prover. A primeira coisa que ele faz, quando chega numa região, ele constrói para si uma cidade. Agora cuidado, não vem para cá com conversa da história. O texto bíblico é texto de revelação. Não está aqui querendo provar, nem explicar, nem fundamentar. Não, está apenas dizendo que o homem, ele quando sai da presença de Deus, ele tem que ter provisões. E ele então constrói uma cidade. Uma cidade, ele dá o nome da cidade do seu filho chamado Enoque. Ele se casa, ele constrói uma cidade. A cidade dá ideia de política, de polis, de organização, de estrutura política, de segurança, de direito. Ou seja, o homem precisa criar essas coisas para garantir aquilo que ele perdeu em Deus. Então é a ação do homem construindo para si um mundo, uma civilização sem Deus. E daí quando você lê Gênesis capítulo 4, você vai observando que os filhos de Caim, cada um que vinha nessa linhagem dos que abandonam a Deus, inventava uma coisa. Daí é dito que teve um que ele inventou as tendas. Ele passou a fazer tendas e a habitar em tendas. Veio um outro filho e, pensando na provisão, começou a criar gado. Aí vem a criação de gado. Aí veio outro e inventou a flauta, inventou a harpa, ou seja, criando um mecanismo de satisfação e de prazeres. E aí veio então mais um outro e criou a cutelaria, começou a trabalhar o ferro nas forjas, fazendo faca, espada, lança, escudo e etc. Ou seja, a linhagem de Caim é uma linhagem que, havendo o homem se afastado de Deus, ele cria para si estruturas. Agora veja, o problema não está nas estruturas, porque você pode até pensar que as estruturas são relativamente necessárias, sim ou não? Tem que ter uma delegacia, tem que ter um tribunal, tem que ter uma escola, tem que ter. O problema é quando essas estruturas, elas são feitas como meio em que você agora tem ali a sua confiança. É onde você entende que aquilo é o seu mundo, é a sua garantia, é o seu fundamento. É onde você então passa a viver e a se entregar para aquilo, como se aquilo fosse a razão da sua existência. O mundo, portanto, tem essa lógica. Quando você vem de lá então para cá na história, os homens vão sempre inventando coisas. Uma das coisas inventadas pelo homem foi a tal da filosofia. Filosofia é uma maravilha. Quem gosta de estudar sabe que é uma maravilha. Eu estudo muito, não é? Eu tenho até formação em filosofia. Porém, a filosofia é apenas um recurso humano. É apenas um homem na tentativa de dar explicações da sua existência. E eles vão sempre se esbarrar em Deus, na ideia de Deus. É o homem na tentativa de falar que a sua razão, ela é suficientemente para explicar os mistérios do universo. Então o homem vai criando toda uma estrutura, seja ela política, seja ela religiosa. O homem cria as religiões, cria a segurança, cria os prazeres, cria a educação. E aí então vem Jesus, o Cristo de Deus se faz carne, e o seu próprio modo de vida em relação a todas essas estruturas era muito estranha. Olhe para Jesus por um momento, desde quando ele entra no cenário público da sua vida, e veja como é que ele lidava com as estruturas de segurança desse mundo. Lógico que ele sempre atentou para essas estruturas. Na hora de pagar imposto, ele falou o quê? De quem que é essa cara dessa moeda? É de César, então dê a César o que é de César. Ele não está indo de encontro à estrutura em si mesma,
mas ele não vivia pela estrutura, nem para a estrutura. Toda a sua vida estava intimamente vinculada ao Pai. Era a vontade do Pai, era o poder do Pai quem o sustentava. Ele se garantia no Pai, sempre no Pai. É aquele que, vivendo neste mundo, não faz conta do mundo, e fazendo uso prático desse mundo, o seu coração não está neste mundo. Poderíamos aqui trazer vários exemplos práticos para os irmãos compreenderem essa ideia, mas pense comigo que num dado momento, Jesus, falando uma parábola, ele faz referência ao dinheiro. E ao dizer sobre o dinheiro, ele fala: olha, quando vocês forem lidar com as riquezas de origem iníqua, vocês devem saber trabalhar bem com essas riquezas de origem iníqua. Fica lá o leitor pensando: poxa, mas o que seria riqueza de origem iníqua? No primeiro momento eu pensaria que fosse o dinheiro adquirido por meios impróprios. Alguém que rouba o outro, ele adquire um dinheiro, logo a origem é iníqua, a fonte é iníqua. Mas no texto de Lucas 16, Jesus está dizendo que nós devemos saber administrar bem as riquezas de origem iníqua. Logo, ele não está dizendo de dinheiro de fonte errada. Ele está chamando o dinheiro de origem iníqua. Ele quer dizer que o sistema monetário capitalista, o modo, é um recurso que o mundo inventou e criou, e que a origem dessa invenção, ela é iníqua, ela é má. Por que será que quando João Batista entrou no cenário público do seu ministério, perguntaram para ele: o que nós devemos fazer? E aí ele começa dizendo: olha, se você é um soldado, você não receba suborno. Por quê? Porque faz parte dessa estrutura você sempre molhar a mão de alguém com alguma coisa para conseguir algum benefício. Sim ou não? Não é normal? Em termos sim, E diz: e aqueles que são juízes, que eles julguem com retidão. Ora, mas por que João Batista estaria dizendo que devem os juízes julgar com retidão? Não são juízes? Sim ou não? A justiça não deve ser justa? Sim ou não? Não diz que a justiça é cega? Ela até, na representação, ela é vedada aos olhos, porque ela não deve olhar quem está julgando para não é isso mesmo? Mas e por que João Batista diz devem julgar com retidão? É porque os homens, ao criarem essas estruturas, eles não são bons e eles próprios não são justos e farão uso dessas ferramentas com muita injustiça. A justiça, ela é justa para quem? Quando ela é justa? Ora, para quem ela se interessa. E quando ela se interessa, ou não é assim? A justiça é tão sem futuro. Quando falo justiça, é o conceito de justiça, a ideia de justiça, é que ela não trabalha com pessoas, ela trabalha com papéis. Me recordo uma situação de alguém que foi resolver um problema, e chegou lá o juiz, quando leu, aí o camarada falou: não, mas não tem relação com o meu problema, o que você está lendo aí não. Aí como não? De quem é essa assinatura aqui? É minha. Ué, mas então tem um problema aqui. Qual o problema? É o papel. Não, mas tudo bem, então eu falo para o seu problema, você resolve, você julga. Falou: não, aqui a gente trabalha com papel. Vai ter que voltar e começar tudo de novo. E presta atenção, que depois que o escrivão escrever a sua petição, você tem que ler ponto a ponto para saber se é exatamente o que você disse que quer que se resolva. Aqui nós trabalhamos com papel. Se o papel, as provas forem convincentes, está tudo bem. Ou seja, as estruturas humanas, elas são todas relativas.
e são todas inclinadas à maldade, ao egoísmo, à vantagem. E você pode olhar a ideia de justiça da nossa própria experiência humana. O que é justo para você e o que é injusto para você? Imagina só que quando acontece algo com alguma pessoa, ainda mais se for uma pessoa por quem você não tem muita admiração, ou tem algum problema, você fala, aí, justiça de Deus, bem feito. Daqui a pouco acontece com você mesmo, a mesma situação, e você fala, Senhor, tem de misericórdia. Senhor, o que foi que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Ou seja, a nossa justiça, ela é boa quando é na cabeça do outro. Quando a justiça chega à sua casa, aí você acha que estão cometendo contra você uma injustiça. Então, esse mundo, ele está em oposição a Deus. E onde está a oposição? Aí a pergunta que cada cristão deve responder para si mesmo: onde está o seu reino? Qual é a sua cidadania? Se você responder com honestidade, quando eu falo honestidade religiosamente, qualquer crente vai dizer, o meu reino não é deste mundo, minha cidadania é celestial. Mas isso é coisa de crente. Eu estou falando coisa de homem, de ser humano. Onde é o seu reino? Onde está a sua esperança? Onde estão as tuas raízes? Em que de fato você confia? Onde está a tua segurança? Onde está a tua provisão? Essa semana aconteceu aí uma notícia de um rapaz de 32 anos, deu uma parada cardíaca e morreu. Bem, já é estranho, porque 32 anos. Aí alguém fala, não, isso aí é porque a pessoa traz consigo um problema genético, um problema, né, lá de trás, não sabe, de fato mas o fato interessante é que esse rapaz, ele fazia musculação, né, exercícios na academia, e ele era uma espécie de coach, ensinava as pessoas a boa alimentação, o exercício para uma vida longa, próspera e sadia. Não é bonito? Josué, você está se alimentando bem, está fazendo exercício. Aí Josué, rapaz, está difícil, não estou conseguindo. Eu mesmo, Alexandre, não gosto. Aí o rapaz, você vai morrer. Eu falei, você tem dúvida disso? E você não vai morrer, né? Eu não estou desincentivando ninguém a fazer uma boa alimentação, nada disso. A questão é, em que você se garante? Porque por esse rapaz, ele estava garantido, sim ou não? Não que ele confiasse nisso, cuidado com as minhas palavras, tá? Eu quero dizer que, se dependesse do que ele realizava, estava certo, ele estava garantido, só que não depende dele. Ou seja, a nossa vida depende de algo maior do que nós. Você deve fazer exercícios? Deve. Eu não faço porque sou negligente, tá bom? Tem que ter boa alimentação, não pode comer costela com gordura, não pode, não pode, faça a sua parte. Não pode comer açúcar, não come açúcar. Toma café amargo. Um cara ruim, mas feliz, porque eu sou saudável. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Aí morre amanhã. Se soubesse, eu teria comido mel. Se eu soubesse, por quê, né? Só que ninguém também sabe, né? Por todos os efeitos, uma coisa é certa: onde é que está a nossa segurança, hein? A polícia está na rua, tá? É a nossa segurança? Os juízes estão aí nos tribunais, é a nossa segurança? Eu pago INSS, esta é a sua segurança? Não, já estou aposentado, tranquilo, vou comprar uma fazenda agora. Essa é a sua segurança? O camarada passou a vida toda trabalhando, pensando, quando eu me aposentar, aí você vai ver, aí eu vou fazer muita coisa, eu vou viajar, vou descansar, vou fazer isso, fazer aquilo outro. O que aconteceu? Camarada, na primeira semana de aposentadoria, eu vou dar uma ajeitada nesse telhado aqui, que
uma coisa meio diferente, subiu para arrumar, não sobe. Você está velho, você não tem mais reflexo, você não é mais jovenzinho, você está cansado. É um conselho: não suba em telhado. Chame alguém que sabe, que trabalha com aquilo, está acostumado. Mas você vai lá, o camarada não caiu de lá com a cabeça no chão e não morreu. A garantia da aposentadoria foi para onde? Foi para a esposa. E graças a Deus que, pelo que eu estou sabendo até hoje, já vão mais de 15 anos isso, a mulher continua viúva. Porque tem muitas que se casam, e a primeira coisa que faz é entregar o cartão de crédito, ou o cartão como é que fala? Da pensão na mão do marido para ele administrar. E aí está lá um outro homem administrando aquilo que era seu. Onde é que está a sua segurança? Você tem dinheiro no banco, amanhã pode não ter um centavo. Essa história já aconteceu. Amanhã tudo pode mudar. Você está agora saudável, amanhã você pode não estar mais saudável. Saúde é coisa maravilhosa, mas até quando eu vou tê-la, eu não sei. E tem mais: se amanhã o pastor Alexandre ficar doente, e sem poder falar, só eu não vou servir para vocês mais para nada. Vai ser só uma lembrança do passado. Aí eu vou vir aqui para ver se vocês, ninguém nem quer falar comigo, porque não quer conversar com gente que não fala. E ao invés de falar baba, não é assim? Vocês estão rindo, mas a vida é assim. Serve para nada. Fica 1 mês, 2 meses, vamos ajudar o pastor. Coitado do pastor, quando vê que não tem jeito, que é para sempre mesmo, que vai viver mais uns 30 anos assim, só piorando, decaindo, aí se torna um peso para a igreja. 6 meses, 1 ano, a metade já foi embora, só ficou bem pouquinho. Já está pouquinho, né, irmãos? Aqui não é difícil acabar, não. Josué: irmão, vamos lá, tal. Os irmãos: não sei, vai que você também amanhã fica doente. Aí tem aqueles que falam assim: é engraçado, pastor Alexandre servia a Deus e pregava a palavra de Deus. Aí o que Deus fez com ele? Ainda vai ter gente perguntando por que Deus deixou. Aí desvia. Sabe por que acontece isso? Porque enquanto você estiver aqui, isso acontece. Tem gente que fica espantado diante da morte. E eu não me espanto de nada. Da pessoa: calma, neste momento tem mosquito morrendo, ninguém está vendo, né? Tem formiga morrendo, tem cachorro morrendo, tem ou não tem? Tem planta morrendo, tem velho morrendo, novo morrendo, criança morrendo, homem morrendo, príncipe morrendo. A morte é normal, a vida tem morte. Só que nós nos garantimos em muitas coisas. Na verdade, por que o mundo, a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ora, porque o mundo se torna o seu Deus, aquele em quem você confia. Então, quando você confia em algo, você deposita a sua confiança em algo, aquele algo se torna o seu Deus. Aquele que te provê é o seu braço, é a sua força, é a sua inteligência, é o seu dinheiro, a sua sabedoria. Então, o mundo é inimigo de Deus, porque ele se opõe a Deus. Se você confiar em Deus e dizer: olha, Deus é o meu refúgio e fortaleza, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, é nele em quem eu confio. Logo, você não confia no mundo, mas você vive no mundo, mas você trabalha no mundo,
Mas você recebe recursos financeiros do mundo. Você estuda no mundo. Você até cria seus filhos no mundo. Mas você não confia no mundo. De onde vem o nosso socorro? De onde vem o nosso socorro? De onde vem a sua saúde, o alimento que você come todo dia? Por isso que Jesus, quando veio, ele quebrou a lógica do mundo. E ele falou assim: olha que coisa mais simples. Jesus dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí é difícil, né, irmãos? Fala a verdade. Mas ele está nos ensinando isso. Ele está nos ensinando a lógica do mundo e a lógica do reino de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir, e nem pela sua vida. Aí ele dá uma explicação tão clara e tão lógica, que todos nós sabemos, mas parece que não entra aqui na nossa cabeça. Ele diz: qual dentre vós é capaz de alterar um palmo da sua existência? Qual de vós tem o domínio e o controle das coisas? Quem dentre vós tem esse domínio de falar assim: olha, amanhã eu vou comer porque eu tenho dinheiro para me alimentar, eu tenho recursos, eu tenho um celeiro muito bem suprido. Aí chega amanhã, vem uma dor, uma situação, você vai ao médico e só sai de lá depois de 3 meses entubado. Aí quando volta, você teve problemas aqui no aparelho digestivo, e você agora só poderá se alimentar por uma sonda. Quem é que tem o controle? Você não tem o controle de nada. Então, ainda que você participe desses recursos aqui, mas coloque no Senhor a sua confiança. Jesus disse: não andeis ansiosos. Não andar ansioso quer dizer, quando eu digo é difícil, é porque é difícil. Se você não tem o dinheiro, você fala: Senhor, como é que eu vou fazer? Aí você fica perturbado, você não dorme, você fica ali e tal. Mas o fato é que ele está dizendo o seguinte: não é porque você não tem que você anda ansioso. Tem gente que tem muito e a sua ansiedade é maior ainda. Medo agora de perder. Ansiedade sabe lá de quê? Deus está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo vestir, nem pela sua vida. Aí ele responde dizendo: porque estas coisas quem busca são os gentios. Por que os gentios buscam essas coisas e nós não devemos andar ansiosos por elas? Qual que é a lógica do falar de Jesus? Porque os gentios, do ponto de vista teológico, para vocês entenderem, eles não têm Deus. A ideia de gentil é a ideia daquele que é sem Deus no mundo. Quem está entendendo? Então, se não tem Deus no mundo, ele anda o quê? Ansioso. Mas se nós servimos ao Pai Celestial e confiamos no Pai Celestial, você fala: Senhor, amanhã é outro dia e vamos tocando. E o Senhor, e eu farei a minha parte, farei tudo o que for necessário, mas o meu socorro vem do Senhor. Cristo viveu neste mundo como homem e como um modelo de um homem que, vivendo no mundo, ele dependia única e exclusivamente do Pai. Agora, cuidado, viver única e exclusivamente do Pai não quer dizer que não faz nada. Não, Jesus comia peixe, comia pão, vestia roupa, mas ele sabia que o Pai é quem cuida dele. E depois de ele
não somente revolucionar a lógica do mundo pelo seu próprio viver, ele agora começa a instruir as pessoas com a sua mensagem, dizendo que a vida daquele que não pertence a este mundo, mas pertence ao Pai, é uma vida de uma lógica diferente. Ou seja, quando você for realizar algo contra alguém, ou a favor de alguém, ou por alguém, você sempre pergunta: será que era isso que eu gostaria que fizessem para mim? Essa pergunta, eu sei que ela ainda é muito rudimentar, mas talvez seria aí um primeiro passo para aqueles que querem começar a mudar as estruturas do seu pensamento. A vida cristã é mais do que isso, mas para você começar e ter um instrumento de aferição, será que é assim que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Aí você responde: não, isso iria doer, iria machucar, iria ofender, iria insultar, iria... Aí você fala assim: bem, então eu preciso viver uma lógica diferente da lógica do mundo, porque na lógica do mundo, não é, como diz lá aquele texto belíssimo de Machado de Assis, ao vencedor as batatas. Essa é a lógica do mundo e ninguém aqui vai poder negar. Machado de Assis explica: vem um exército de homens dali, famintos, estão vindo de uma guerra, uma batalha. Do outro lado vem também um outro grupo de soldados famintos. Entre eles vão chegando, tem uma plantação de batatas. Eles olham para as batatas, olha para o exército, olha para esse. No primeiro momento, as batatas são o alvo de disputa entre dois lados. É o primeiro momento. O nosso lado tem que vencer o outro lado. Sempre o outro lado tem que perder, nunca o meu lado. Sim ou não? Não está tendo guerra no mundo agora? Sim ou não? Como é que está o seu coração? Você está torcendo para alguém ganhar a guerra? Você está de que lado? Do lado de lá ou do lado de cá? Nós não temos esses problemas? E às vezes em nome de quem? Em nome de Deus, esse povo tem que vencer. Olha a ideia. Em nome de Deus, o outro lado tem que fazer o quê? Tem que se danar. Dane-se. E aí, agora os lados aqui e as batatas vão lutar pelas batatas. Digamos que o lado de cá vença. Está vendo aí? O lado de cá venceu, irmão, amém? Glória a Deus, nós vencemos. O problema é que as batatas, elas acabam, não? E o outro exército perdeu, mas daqui a pouco eu olho para você olha para mim, eu olho para o Gilson, as batatas estão aqui. Agora quem são os inimigos? São os do mesmo lado. Alguém vai dizer: Alexandre, isso é a lógica da sobrevivência. Sim, é verdade, é da sobrevivência. Mas esse é o instinto de uma mente mundana, porque é a lógica do mundo. Quem tem mais força ganha. É assim que nós fazemos. E aí lutamos agora entre nós pelas batatas, até ficar o último, a quem diz Machado de Assis: ao vencedor as batatas. Agora, Jesus fala: não, o vencedor no reino de Deus é aquele que nega a si mesmo. Não é uma outra lógica? É uma outra lógica. Irmãos, em nome de Jesus, todo o sistema deste mundo é perverso. É por isso que nós somos convidados a olhar para o Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? O que esse símbolo da cruz quer dizer? Paulo vai explicar claramente o símbolo da cruz em Gálatas capítulo 6, salvo engano, versículo 14, versículo 16, alguma coisa. Está lá no capítulo 6, vocês vão encontrar. Ele diz: olha,
o mundo está crucificado para mim. Ora, se o mundo está crucificado para mim, logo a cruz é um instrumento de aniquilação de quê? Quem está crucificado para mim? Não é o mundo? Então a cruz destrói quem? O mundo. E Paulo, para garantir, diz: e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, quando alguém conhece o Evangelho de Jesus Cristo, acontece esse fenômeno maravilhoso. O mundo se torna imprestável para mim. Por que ele se torna imprestável? Porque, a despeito do que ele possa oferecer, a minha confiança está em Deus. Ele está crucificado, ele está destruído. E eu, para o mundo olha para mim, Paulo dizendo, e fala: você é imprestável para o mundo. Você não presta para o mundo, você está destruído para o mundo. Porque uma pessoa que vive o Evangelho e segue o Evangelho de Jesus Cristo, ele vive outra lógica. E o mundo, portanto, ao olhar para você, ele te odeia. Porque você não serve como engrenagem de manutenção do movimento do mundo. O mundo está em movimento. E você é uma engrenagem que não serve para ajudar a girar as injustiças deste mundo caído. Por que será que odiaram a Jesus e o mataram? Porque ele não prestava para o mundo. Jesus estava crucificado para o mundo crucificado para Cristo. Jesus disse: olha, se eles odiaram a mim, eles também odiarão a vocês. Vocês serão odiados se vocês se tornarem meus discípulos. Então, queridos, somos convidados a nos unir a Cristo nessa mesma cruz. Esse é o tema da mensagem: crucificados com Cristo. Nos tornarmos imprestáveis para o mundo. Minha oração é que daqui para frente você possa pelo menos considerar, refletir e orar a sua real situação e falar: Senhor, eu preciso experimentar esse aborrecer o mundo. Aborrecer, não se tornar amigo do mundo, significa não colocar nele a sua confiança. Como diz o salmista no Salmo de número 39, versículo 7: e tu, ó Senhor, és a minha esperança. Amém? Glória a Deus.